Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Conversa sobre Processo. E antes de fazer a apresentação, como de costume fazemos, eu queria deixar registrado em nome de todos os integrantes dessa conversa de hoje os nossos agradecimentos ao diretor da escola, desembargador Ricardo Cardoso, que por motivos pessoais infelizmente não pôde comparecer, mas nos deu a honra de ceder a casa para que pudéssemos gravar esse programa muito importante. Então, em nosso nome, desembargador Ricardo Cardoso, agradecemos pela sua gentileza, pela possibilidade de utilizar a nossa casa, a Escola da Magistratura, para gravar um tema tão importante. Ao meu lado estão os companheiros Márcia Cunha, professora Márcia Cunha, e professor José Roberto Sampaio, que em todos os programas participam dessas gravações, dessas conversas, e interagindo, como de costume, com o nosso expositor. E hoje o nosso expositor é nada mais, nada menos do que o professor Paulo César Pinheiro Carneiro. É um professor notável, um professor amigo, um dos integrantes da comissão responsável pela construção desse novo Código de Processo Civil e que vai se debruçar sobre o tema importantíssimo que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, introduzida no Código de Processo Civil, não há o correspondente no Código de 73, e penso que todos comungam do mesmo entendimento, que o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, conhecido na comunidade jurídica como PCPC, dispensa maiores considerações, maiores apresentações, basta o seu nome para referendar a sua qualificação. E seja muito bem-vindo, professor Paulo. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. E o nosso tema, o IRDR, eu inicio, dentro dessa conversa absolutamente informal, perguntando o que é o IRDR, por que é que insistir, porque todos nós sabemos que o IRDR tem a mão de PCPC na introdução no nosso Código de Processo Civil. Então, especificamente, só para dar o start mesmo, só para dar início a essa conversa, o que é o IRDR, e ele está inscrito no 928 ao lado, portanto, uma espécie do mesmo gênero, do sistema dos repetitivos, com o especial e o extraordinário repetitivo. Então, objetivamente, a primeira pergunta é o que é o IRDR e para que se presta, qual a finalidade dele? É importante, eu acho que a história do código é importante. Logo na primeira reunião, nós combinamos que cada participante levaria para a próxima reunião propostas. E entre as propostas que eu levei na época, eu levei esta, mas com um nome diferente. Chamava-se Incidente de Coletivização. Mudamos o nome depois para evitar problemas com a ação civil pública e o direito coletivo, porque lá tramitava naquele momento a lei da ação civil pública que não veio a ser aprovada. Então, a ideia era muito... Eu procurei levar, e todos procuraram, ideias práticas. Quer dizer, nós que vivemos no mundo jurídico, nós sabemos quais são os problemas que a justiça tem. E o principal deles, nós sabemos, é a quantidade de processos. Quer dizer, todo mundo conhece as pesquisas aí, quase em torno de 100 milhões de processos, e o mais grave é que o número de saídas é menor que o número de ingressos de novos processos. Isso é muito grave. Isso é um aumento sem fim. Chega um momento que você fecha. O juizado foi um exemplo disso, que funcionava bem e de repente está demorando às vezes 1, 2 anos para marcar uma audiência. Agora melhorou novamente. Então a ideia era, efetivamente, nós temos que ter algum mecanismo eficiente que possa fazer com que possa diminuir o número de processos existentes, e permitir também uma diminuição de novos ingressos e maior saída, de tal maneira que num espaço de tempo a gente possa ter um certo equilíbrio. E as pesquisas revelam, e uma delas eu fiz do juizado da ação civil pública, de cerca de 20, não chega a 30% das causas são causas idênticas, que se repetem com relação a determinadas questões de direito. Em função disso,
nós pensamos nesse mecanismo, e aí eu já explico a diferença dele do repetitivo, porque o repetitivo já existia e não estava resolvendo o problema. Quer dizer, a principal diferença é essa. O repetitivo, eu digo, ele forma o precedente. Vamos discutir o que é precedente ou não. Vamos botar um gênero. Ele forma o precedente, o repetitivo, no ponto de chegada. Quer dizer, ele, primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, ele leva anos para formar o precedente. E durante todo esse tempo nós temos centenas de milhares de processos na base. Eu vou dar só um exemplo que é conhecido de todos, a assinatura básica, que eu fui advogado da assinatura básica. A assinatura básica, você tinha milhões de causas no Brasil todo. E com tribunais estaduais com posições diferentes. Por exemplo, São Paulo admitia a assinatura básica. Rio Grande do Sul não admitia. A assinatura básica correspondia a 1/3 da receita. Você quebrava uma empresa, você afetava a concorrência. Né? E até o momento em que houve afetação para o julgamento repetitivo, foi terrível. Então, esse mecanismo do IRDR é um mecanismo que permite formar o precedente, vamos dizer, no ponto de partida. Né? Formar ele rapidamente, tem desvantagens, isso nós podemos discutir, porque normalmente a jurisprudência é importante que ela seja formada depois de debatida, depois de algum tempo. Esse é o ideal. Mas o ideal está longe da nossa realidade. Às vezes, comparar a nossa realidade com outros países, depende. Comparar com a Alemanha não dá. O número de processos, o número de juízos. Então, nós temos uma realidade. E nós criamos um mecanismo para enfrentar essa realidade. Então, a primeira grande diferença é exatamente essa. É permitir formar o precedente, vamos dizer, antes que ele vire um monstro, que os processos, a quantidade de processos, vire um monstro e que afete todo o funcionamento. Quer dizer, o objetivo da RDR é resolver regionalmente as discussões a respeito de temas polêmicos. Não é regionalmente. É já em primeiro grau, né? Não, a ideia era permitir isso, professora Márcia, em primeiro grau, porque começar logo. Não é? Inclusive, esperar o tribunal é uma outra discussão, enfim, mas na realidade deve começar logo que for possível, não é? Mas a ideia não era regionalmente, a ideia era nacionalmente. E como é que nós concretizamos a ideia do nacionalmente? Nós concretizamos com a possibilidade do recurso especial e extraordinário, com efeito suspensivo, e com a presunção de repercussão geral. Porque o que nós queremos, salvo as teses regionais, que a maioria das grandes teses, das grandes questões de direito, são de âmbito nacional. Né? Então a ideia era permitir, nós queremos que a causa chegue ao Supremo e ao STJ. Por isso aquele outro dispositivo também da possibilidade da suspensão nacional no curso do processo de RDR. Então a ideia... Quer dizer, é um gatilho antes do recurso repetitivo. Né? O gatilho do recurso repetitivo é quando chega ao estágio quase final do processo, quando há a interposição do recurso especial ou do recurso extraordinário. A ideia do RDR é que esse gatilho seja logo no início, verificando a repetição, recurso. E a controvérsia, que são os dois requisitos cumulativos. No primeiro recurso de apelação já se pode fazer. Aí já de cara, já se pode levar isso para os tribunais. Até porque o próprio juiz pode suscitar, é verdade. Já em primeiro grau você já pode fazer. Aproveitando essa sua colocação, o senhor falou em questões de celeridade, que realmente é um problema muito sério, né? Porque, como eu sempre falo aqui, né, a entrega do bem da vida, quando obsoleta, é a mesma coisa que a não entrega do bem da vida, né? Então é uma ineficiência do Poder Judiciário nesse momento, né? E decorre de vários fatores, né? Quantidade, o Brasil, dimensões continentais, uma demanda assombrosa, uma quantidade absurda. Mas por isso o senhor falou na celeridade. Mas eu gostaria de ouvir também a questão da previsibilidade e segurança jurídica, na medida em que se uniformiza o entendimento a partir do julgamento, seja de um instituto, IRDR, seja do sistema repetitivo do STJ e do STF.
E queria ouvi-lo, aproveitando também, porque eu falo com a experiência daqui de dentro, né? E a professora Márcia também, durante anos, esteve aqui, né? Muitos sempre entenderam que o 543, parágrafo 8º do Código de 73, ele não tinha o poder de vincular. Então, por isso que era um repetitivo, mas não vinculava. Então, cada um decidia de acordo com aquilo que pensava. Eu não estou aqui de maneira alguma defendendo que o juiz não tenha independência judicial, ele tem a sua independência judicial, mas nós temos que ter uma orientação dos tribunais superiores e devemos respeitá-la. Então, a previsibilidade é uma pergunta, não só a celeridade, e a segunda, antes havia essa discussão de vinculação ou não. Hoje, eu acho que não há espaço quando a lei fala expressamente na vinculação. Qual é a sua posição? Eu acho claríssimo que a lei fala na vinculação, né? Então, criar um sistema de repetitivo, criar um sistema de RDR sem vinculação, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. E também é muito importante que esta tenha sido a finalidade e foi. Isso não afeta em nada a independência do juiz, também no meu modo de ver, como nunca afetou. É preciso que a gente tenha em mente o seguinte, eu não digo que nós estamos indo para o sistema da common law, isso é uma bobagem, porque eu acho que nós já adotávamos, desde o habeas corpus, de uma série de institutos anteriores, um sistema com institutos mistos. Agora, o que houve na realidade, sem dúvida alguma, pelo novo Código, está muito claro, foi um prestígio importante da jurisprudência e dos precedentes. Em razão de quê? Da realidade do nosso país. Então, se nós não criarmos um sistema de vinculação, de nada adianta esses institutos. Para que os institutos? E eu vou até pedir permissão, pedindo desculpas a todos aqui e aos ouvintes, porque eu vou repetir mais uma vez uma frase de efeito, mas de profunda intensidade da nossa querida amiga professora Tereza Rudalvin, a Didi, né? Que eu já falei várias vezes aqui, por isso que eu peço desculpas, mas que ela diz com todas as letras que o juiz é o dono dos fatos, mas o dono do direito é a sociedade, e sendo o juiz o dono dos fatos, ele pode exercer o distinguish. E aí sairia daquele bloco que merece um mesmo tratamento. Então não fere, mais uma vez, a independência do juiz. Nós uniformizamos o entendimento e garantimos a isonomia e, com isso, a previsibilidade e a segurança. O senhor concorda com isso? Estou de pleno acordo. Não é? Eu acho que isso interessa a todos. Interessa não só, evidentemente, ao jurisdicionado, que vai saber a regra do jogo, interessa a sociedade, interessa ao judiciário, e traz a segurança jurídica, exatamente, que é fundamental, e a previsibilidade. Quer dizer, eu acho que o que nós podíamos discutir, esse é o que eu acho que é um ponto interessante, que inclusive nós não abordamos antes, e que me preocupa um pouco, é o problema da vinculação, quando o problema do placar. Né? Isso me preocupa um pouco. Sobre exatamente, às vezes você tem um IRDR julgado por um órgão especializado, uma sessão com um voto, e às vezes um faltou, não é? Então eu sempre questionei isso e tenho uma certa dúvida se os regimentos internos não poderiam, né? Eu sei que o regimento interno tem quórum para decisão é lei, porque é do Supremo Tribunal Federal da repercussão geral, criar algum tipo de mecanismo em que só se configuraria, vamos dizer, o precedente do IRDR, deixa alcançado um quórum mais qualificado. Há exemplo do que acontece no controle concentrado. Exatamente. Existem leis específicas. Não, é maioria absoluta. Essa não é uma preocupação, é 2/3. Eu acho mais não é uma preocupação nova. Isso eu acho interessante, eu acho que ninguém ainda discutiu esse assunto. E isso é mais importante. E eu acho um assunto muito... Mas isso é relevante, inclusive, essa preocupação tem sido manifestada por muitos ministros do Superior Tribunal de Justiça a respeito das decisões sobre recurso repetitivo. Porque muitas vezes, quando a decisão é por maioria apertada, essa maioria apertada pode mudar, dependendo da composição do tribunal, depende da composição da seção que julga o caso.
Então, muitos ministros defendem, inclusive, que o julgamento de recurso repetitivo, e a gente teve aqui com o ministro Salomão falando sobre isso, ele só deve ocorrer depois do tribunal já tiver pacificada a matéria. Tá? O tribunal não deve julgar um recurso repetitivo em primeiro lugar para definir o tema. Ele deve julgar os casos concretos e depois de formada a jurisprudência, aí sim, consolidá-la com efeito vinculante através do recurso repetitivo. Só que isso não está na lei. Não, e esse é um problema que a RDR não tem. Não tem, por natureza. E justamente por não natureza, quer ter. Não quer ter. Mas e aí, mais ainda, eu acho que a questão do quórum é importante. Não, eu acho que o quórum, sim. Não, quórum qualificado. Você já falou num outro programa sobre isso. Aquela questão do placar. Eu tenho muita preocupação. Os juízes, como é que eles vão lidar com essa questão de uma vinculação, mas exatamente como o senhor falou, em que o placar foi muito apertado. Será que há uma vinculação? A vinculação é tão fraca assim que não justifica a vinculação propriamente? Ela já levantou essa questão. Considerando que o IRDR ele é uma jurisprudência vinculante, vamos chamar assim, né? Precoce. É que devia ter um quórum até maior. Exatamente. Mas eu tenho algumas dúvidas a respeito desse tema, pelo seguinte, porque o professor esclareceu aqui muito bem, né? O IRDR, ele não foi criado para resolver questões regionais. Né? Ele foi criado também, mas o enfoque maior era que tivesse abrangência nacional, até para evitar que estados tivessem decisões contraditórias do RDR. Quer dizer, o efeito suspensivo. Começar o processo de uniformização da jurisprudência desde o início. Não deixar avançar de modo a criar, inclusive, situações distorcidas, como a gente vê hoje comumente, né? Muitas vezes sentenças contraditórias que se consolidam em função de questões processuais, um recurso que não foi admitido. Aí você cria uma série de situações. Mas pelo que eu estou entendendo, quer dizer, o IRDR, ele na verdade, ele é o recurso repetitivo, né, antecipado. E as decisões regionais, elas, pela sistemática do IRDR, elas não têm efeito imediato. Porque estávamos conversando aqui antes, né, que os recursos extraordinários especiais contra essa decisão têm efeito suspensivo. Tá? Então, não sei se é um problema na prática essa questão do quórum de votação. Porque se o recurso especial contra essa decisão ou o recurso extraordinário contra esta decisão tem efeito suspensivo, quer dizer, essa decisão não vai surtir nenhum efeito prático. Né? O que vai surtir um efeito prático vai ser a decisão do STJ ou do STF a respeito desse assunto. Mas aí nós temos também dois outros aspectos importantes. Justamente porque a jurisprudência está se formando, o precedente está se formando no ponto de partida, foi que no primeiro momento, depois eu retifiquei a proposta, eu propus que fosse o órgão especial, o órgão competente. E aí houve justamente pela importância da definição precoce, que seria uma diferença do repetitivo também quanto à competência. Não é? Então, mas nós discutimos inclusive quanto o problema da constitucionalidade ou não de fixar a competência do órgão especial. Então, havia uma proposta da Câmara no sentido de deixar que cada regimento interno decidisse. Eu disse, não, amanhã vão indicar uma Câmara para decidir um RDR. Foi aí que eu propus que fosse o órgão encarregado de uniformizar a jurisprudência, que na maioria dos estados é o próprio órgão especial, salvo aqueles que têm seção especializada, como nós temos aqui. Porque, do contrário, se me permitir, o órgão especial, o órgão de cúpula, ele também tem um outro lado que, para esse efeito, a meu juízo, é desvantajoso, porque ele é eclético. Então, composição é mista. É mista. Então, quando se trata de uma matéria cuja especialização se mostra ali presente, um órgão eclético vai ter talvez um pouco mais de dificuldade. É natural. Lidar com a matéria. A solução aqui foi muito boa. A questão Ayub, que eu vejo que aqui no tribunal, na sessão, eu participei um tempo da sessão, você forma a turma julgadora de 5. Você tem uma sessão com vários, mas na verdade quem decide são 5.
Então, esse tipo de coisa, esse tipo de solução, para mim, especialmente em RDR, já no recurso repetitivo já é 5 que estão decidindo. A turma julgadora para a decisão mas a sessão... Não, a sessão são vários. Na verdade, cada sessão é composta por um desembargador, um desembargador de cada Câmara especializada. Não, mas você está compondo como substituto. Não, efetivo. Mas tem 2 da sua Câmara, tem sua lá? 2 de cada então é assim na do consumidor. Não, mas porque na civil não. Quantos juízes compõem a sessão civil daqui do tribunal? Aqui nós somos quantas câmaras de competência? 21, né? 22. Nós somos 22, são 22 da sessão civil. Só 5 que julgam, não estou entendendo. Porque forma a turma julgadora. Mas aí eu acho que não. Aí eu discordo. Eu acho que aí devia ser a sessão inteira. Lógico. Sim. Mas aqui uma decisão dessa importância. Olha, professor, mas nós estamos falando da importância do quórum. E nós aqui no tribunal estamos botando um quórum de 5. Mas é como funciona. Eu confesso que eu não... Até questiono... Firmar o entendimento para um tribunal. Eu questiono a própria legalidade disso. Porque o órgão encarregado de uniformizar a jurisprudência, me parece que é a sessão por inteiro. Eu confesso que eu não sei como está a composição das câmaras não especializadas, mas as especializadas, elas estão com a participação de 2 de cada Câmara. Então há uma quantidade que me parece proporcional, que justifique, dada que foi dito pelo professor Zé Roberto. Mas vocês formam turma julgadora ou todo mundo vota tudo? Todo mundo vota. Na cível não é assim. Pelo menos não era até o momento em que eu a compus. Não, e eu confesso que coisa de 3, 4 meses atrás. Eu vou até me debruçar, vou saber melhor para não dar uma informação. Isso é uma coisa para mim preocupante. O voto de 5 desembargadores, por mais respeitável que seja esse Câmara, é como se fosse um julgamento do 942. Não, mas acho que o IRDR tem um peso maior. Enfim, eu acho que é muito complicado. E mais, aí o argumento do professor Zé Roberto foi muito interessante também, porque o quórum não seria tão importante na medida em que nós temos um recurso especial extraordinário. Lógico, é o que se espera, não é que tenhamos de qualquer maneira. É isso que eu mas pode não ocorrer. Mesmo que isso ocorra, aí nós temos que dar um segundo passo. Então nós temos que admitir que tanto o recurso especial no IRDR quanto o recurso extraordinário sejam julgados pelo plenário ou pelo órgão especial. Professor, eu vou pedir... Sim, com certeza. Aí nós fechamos. Isso sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir desculpas, porque, veja, a riqueza... Estamos no primeiro tema ainda. Estamos no primeiro tema, temos que encerrar agora para fazer um breve... Não concluímos, talvez uns centésimos. Não, de todos os questionamentos que pensamos, nós não conseguimos nem... Porque é muito rica, a matéria é muito rica e é muito nova. Então merece amadurecimento, repetições, vários Podemos encontros. fazer o RDR 2. Mas era a proposta que eu faria agora. Eu topo. O senhor já se antecipou, agora ficou vinculado. Ficou vinculado. Então nós vamos dar um breve intervalo e voltamos em seguida. Obrigado.